Fala galera, saudações tricolores, Herbert Mendes na área. Hoje, sexta-feira, dia 26 de maio de 2023, véspera do jogão do Fortaleza contra o Vasco, pela oitava rodada, do Brasileirão, jogo que acontecerá lá no Castelão às 4 horas da tarde, jogo importantíssimo, dado o contorno em que ambas as equipes estão passando no Brasileirão. O Fortaleza vem de uma sequência muito ruim de empates e o último jogo uma derrota para o Lanterna América, e o Vasco entrou na zona do rebaixamento, então vem muito pressionado o Vasco. O Fortaleza venceu o São Lourenço na última partida, praticamente garantindo a colocação em primeiro lugar do seu grupo, o que trouxe um ânimo a mais, o que trouxe um pouco de tranquilidade para esse jogo contra o Vasco. O Fortaleza vinha sem vencer há bastante tempo, e essa vitória contra o São Lourenço meio que serviu como combustível para esse jogo contra o Vasco. Assim a gente espera, que essa vitória traga tranquilidade, enfim, e volte a colocar o Fortaleza no trilho das vitórias, E já o Vasco vem ali, como falei, um momento difícil, com protestos pesados contra a diretoria, contra o grupo que comanda o Vasco, contra a SAF, lá 777, mais ou menos esse o nome lá da empresa que comanda o Vasco. Cara, então assim, um jogo em que o Fortaleza, como eu falei, pelo contorno que está passando, precisa vencer. Fortaleza já desperdiçou muitos pontos ali jogando em casa, Desperdiçou contra o Inter, empatando, desperdiçou contra o São Paulo, empatando em casa também. Desperdiçou, digamos assim, contra o Corinthians, porque estava vencendo ali até os 45 do segundo tempo, e o Corinthians encontrou aquele gol ali de empate. E, enfim, e agora essa derrota contra o Lanterna América Mineiro. Fortaleza precisa estar ali com 10 pontos em 11º, e o Vasco com 6 pontos na zona. Então vocês percebam que apenas 4 pontos separam o Fortaleza da zona do rebaixamento, e apenas 3 pontos separam o Fortaleza do G4. Para você ver como esse Brasileirão está equilibrado, está muito nivelado, e não era de ser diferente, Eu venho falando isso há muito tempo, que esse Brasileirão é o mais difícil dos últimos tempos, por conta de que todos os times grandes estão participando, os times emergentes estão com o SAF por trás, dando suporte financeiro, contratando jogadores, irão contratar mais ainda nessa janela. Pode ter certeza que Bahia aí na janela vai contratar, o Grupo City aí vai contratar jogadores caros aí, o próprio Bragantino, que está ali também, está abaixo ali, Curitiba, enfim, esses times que tem um grupo de investidores por trás, o próprio Vasco da Gama vai vir pesado na janela de transferência, e o Fortaleza tem que estar atento também para contratar de forma assertiva, como fez no ano passado. Então assim, um campeonato muito difícil, então o Fortaleza não pode, vacilar em casa. Com todo respeito ao Vasco, o gigante da colina, um time que merece todo o respeito do Fortaleza, não tem que ser diferente, mas o momento do Fortaleza é melhor, e jogando com o Castelão lotado depois dessa vitória com o São Lourenço, que deu um ânimo demais à torcida. Eu tenho certeza que vai ali um público excelente e empurrando o Fortaleza para essa vitória. O Fortaleza que eu acho que ainda não vai contar ali com o Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco deu umas corridinhas ali no treino de ontem, mas eu acho que não está ainda sequer em transição. Então eu creio que o Bruno Pacheco ainda não vai estar disponível para esse jogo contra o Vasco da Gama. E aí vem a pergunta: quem vocês acham que o Vojvoda irá colocar ali? Ele testou o Tinga no último jogo, que não foi bem, e o Fortaleza não precisa jogar com um sistema defensivo ali tão mais forte, porque o São Lourenço ele é diferente do Vasco da Gama, o modo de jogar, embora o Vasco tenha 2 jogadores de ponta, o Becker, e agora eu não me lembro quem é o outro atacante. O Alex vai ficar centralizado no lugar do Raul, mas o fato é que eu creio que para dar profundidade, para jogar um jogo em que o Vasco não vai se expor tanto, eu acho que o Fortaleza precisa ir com um lateral ali um pouco mais ofensivo. Então eu creio que ele vai com o Crispim,
Pode ser que ele improvise ali o Brits, né, na lateral esquerda, colocando o Benevenuto na zaga junto com o Tite, e o Dudu na lateral direita, dando profundidade. O Dudu foi muito bem, também pode acontecer isso, né? Ou ele pode vir com o Tinga na direita e botar o Crispim na lateral esquerda, mantendo ali Brits e Tite como zagueiros. Enfim, essa dúvida que o Fortaleza tem. Meu campo ali, pode ser que ele mantenha o Zé Welles, vem bem, no lugar do Sacha, com Caio, Alexandre e Pochettino. Ali na frente, pode ser que ele venha com o Pikachu, né, para ter a lei do ex. Pikachu que fez o gol decisivo, importantíssimo ali contra o São Lourenço. Pode ser que ele entre no lugar do Caleb, que não veio bem contra o São Lourenço. E Moisés na esquerda. E aí a dúvida se ele vem com o Silvio Romero, que fez 2 gols, né? Na verdade fez um, mas o outro foi dado para ele. Então vem numa fase aí boa. Ou se ele já entra ali com o Lucero ou o Thiago Galhardo. Então para mim o time que Fortaleza vem em campo é nessa linha aí que eu falei de algumas mudanças. Não dá para dizer na lateral esquerda e nem no ataque como é que vai ser. Mas o fato é que o Fortaleza tem time para ganhar do Vasco. O Vasco vem ali com essa ausência do Raul, né? E vem com alguma alteração na zaga. Mas assim, um time perigoso, um time difícil de ser batido. O seu técnico não vai estar ali na campo porque está suspenso, o Barbieri. Mas assim, repito, não tem jogo fácil. Você vê como está equilibrado, a distância da zona de rebaixamento ali para o meio da tabela, pouquíssimos pontos. E assim como Fortaleza para o G4 também, só 3 pontos. Então, muito equilibrado, jogo difícil, expectativa muito grande do Fortaleza nesses confrontos em casa, né? Vai pegar o Vasco, depois pega o Bahia. Então, a expectativa da torcida é que o Fortaleza faça 6 pontos e ali figura ali entre o G4 e que mantenha essa pegada aí de não ficar figurando no meio para baixo da tabela, porque muito equilibrado, não pode perder ponto, e porque se entrar ali naquela zona ali é muito ruim de sair, muito desgastante. Então a gente não quer isso, a gente quer ficar sempre no meio da tabela para cima, para ficar sempre com mais tranquilidade nos treinamentos, porque estando ali a maré, enfim, tudo conspira a favor, estando na parte de cima da tabela, não é isso? Então galera, vídeo rápido, falar um pouco desse jogo. Fortaleza amanhã, 4 horas da tarde, contra o Vasco, lá na Arena Castelão. Vamos, galera, lotar lotar o Castelão, lotar para empurrar o Fortaleza, que precisamos demais dessa vitória para se manter ali longe do Z4 e pertinho longe do Z4 e pertinho do G4. Um abraço a todos, deixe seu comentário, curta. Fui!